No salão de festas do condomínio, a música tocava baixo, enquanto os convidados se acomodavam nas mesas redondas. Era o aniversário de 32 anos de Elisa, e ela tinha planejado cada detalhe com precisão milimétrica. As flores brancas e rosa pastel enfeitavam os pilares. A mesa de doces transbordava de brigadeiro de colher e macarrão colorido, e o bolo de 3 andares esperava pelo momento certo. O vestido marfim que ela usava era delicado, justo nos quadris, com um decote que não era ousado demais, mas que deixava clara sua elegância natural. Seu marido, Felipe, circulava entre os convidados com um sorriso seguro, aquele que ela conhecia bem desde os 25 anos, quando começaram a namorar. Mas havia algo diferente naquele sorriso ultimamente, algo que Elisa notava quando ele pensava que ninguém estava olhando. Uma distração que se infiltrava entre as conversas. Um celular que desaparecia do bolso quando ela se aproximava. Ela tentava não dar importância, tentava acreditar que era apenas trabalho, pressão da empresa de consultoria onde ele era sócio. Mas no fundo, aquele incômodo roía devagar, como uma goteira constante. A sogra de Elisa, Cecília, chegou atrasada. Era assim que ela funcionava, sempre fazendo uma entrada, sempre precisando que alguém notasse. Cecília tinha 58 anos, cabelos loiros, platinados, unhas compridas e vermelhas, e um jeito de olhar para as pessoas que parecia estar sempre julgando. Ela se aproximou da mesa onde Elisa estava revisando os últimos detalhes da celebração e beijou a nora levemente na bochecha, aquele beijo que não toca de verdade. "Que bolo pequeno para uma ocasião especial", disse Cecília, ajustando o colar de diamantes no pescoço. "Esperava algo mais grandioso, considerando..." Elisa respirou fundo. Considerando o quê? Considerando que Felipe ganhava bem? Considerando que ela tinha sua própria carreira como advogada especialista em direito de família? Não respondeu. Apenas sorriu, aquele sorriso polido que tinha aperfeiçoado ao longo de 7 anos de casamento. Durante a festa, Elisa circulava entre as mesas. Seus pais estavam em um canto, conversando com tios. Algumas amigas riam perto do buffet. Tudo fluía como deveria, até que chegou o momento de cantar parabéns. Felipe pegou sua mão com aquela segurança que ela sempre admirou e a guiou para perto do bolo. As luzes foram apagadas, as velas acesas. As pessoas começaram a cantar. Foi então que Cecília sussurrou algo próximo ao seu ouvido, tão baixo que apenas Elisa conseguiu ouvir, enquanto os parabéns continuavam ao fundo. "Sabe que ele vai te deixar, né?" O mundo congelou por 1 milissegundo, apenas um. As palavras penetraram a pele de Elisa como uma agulha fina. Deixar. A palavra ecoou. Ele vai te deixar. Deixar. A música continuava. As pessoas cantavam. Felipe sorria ao seu lado sem notar nada, mas aquelas palavras oscilavam dentro de Elisa como uma campainha que não para de tocar. Ela piscou, respirou, e naquele espaço entre o último parabéns e o início dos aplausos, respondeu sem olhar para Cecília: "Que nem seu ex fez com você." Silêncio. Um silêncio que cortava a música como uma faca quente corta manteiga. Cecília piscou várias vezes, sua boca abriu e fechou como um peixe fora d'água. Os aplausos pararam momentaneamente. Felipe virou para Elisa com os olhos arregalados, não entendendo bem o que tinha acontecido, mas sabendo que algo tinha. Os convidados mais próximos, aqueles que estavam perto o suficiente para ouvir o sussurro de Cecília e a resposta de Elisa, começaram a trocar olhares constrangidos. Cecília saiu da área do bolo, sua face pálida sob maquiagem cuidadosamente aplicada. Ela se afastou em direção ao banheiro. Seu corpo rígido, seus passos firmes, mas seus ombros levemente tensionados. Ninguém a seguiu. Ninguém perguntou o que tinha acontecido. As pessoas apenas retomaram as conversas, como se nada tivesse ocorrido.
mas a energia na sala tinha mudado. Felipe sussurrou para Elisa. O que foi isso? Depois eu te conto, respondeu Elisa, cortando o bolo com uma precisão que impressionava, enquanto sentia o coração ainda acelerado, mas por uma razão completamente diferente. Não era medo, era algo mais próximo da clareza, daquela sensação estranha de ter dito exatamente o que precisava ser dito, no momento exato, sem maquiagem social ou politesse. A sobremesa foi servida, as pessoas comeram. A música continuou, mas Elisa sabia que tinha iniciado algo que não tinha volta. A pergunta de Cecília, sabe que ele vai te deixar, né? Tinha um significado que ia muito além das palavras, e a resposta de Elisa também. Mais tarde, quando os últimos convidados se iam, quando Felipe ajudava a arrumar as mesas e os garçons limpavam o salão, Cecília reapareceu. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de raiva. Ela se aproximou de Felipe, ignorando completamente Elisa, e sussurrou algo em seu ouvido. Felipe olhou para Elisa com confusão. Qual era a graça? Perguntou ele. Elisa colocou as mãos na cintura. Sua mãe me disse na minha festa de aniversário que você ia me deixar. Eu apenas apontei que ela tem experiência no assunto. Felipe piscou lentamente, processando. Depois, para a surpresa de Elisa, ele começou a rir. Não era o riso nervoso que ela esperava, mas algo profundo, genuíno. Minha mãe é impressionante, disse ele ainda rindo, mas você foi melhor. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Elisa olhou pela janela do carro. As ruas da cidade brilhavam com as luzes noturnas. Felipe dirigia ao seu lado, ocasionalmente colocando a mão em sua coxa. E pela primeira vez em meses, ela sentiu algo diferente. Não era apenas a adrenalina da confrontação. Era o reconhecimento de sua própria voz, de sua própria força. Mas havia ainda um problema maior que as palavras de uma sogra em uma festa. Um problema que envolvia um celular que sumia, mensagens que ela havia visto sem querer e um nome que aparecia nos chats de Felipe com mais frequência do que deveria. Um nome que ela tinha tentado ignorar, mas que voltava constantemente, como uma sombra que não desaparecia. E Cecília, sentada em casa naquela noite, sozinha em seu apartamento de 3 quartos, repassava mentalmente o que tinha acontecido. Ela tinha um objetivo ao dizer aquelas palavras. Não era apenas uma maldade aleatória, era estratégia. Cecília sabia coisas que Elisa não sabia. E ela tinha um plano para que ninguém descobrisse que ela era a responsável pelo que estava prestes a acontecer. Uma semana depois da festa, Elisa estava em seu escritório. A sala tinha piso de madeira escura, estantes com livros de direito, uma mesa de vidro e uma cadeira executiva que tinha custo uma pequena fortuna. Era seu refúgio, seu lugar de poder. Como advogada especializada em direito de família, ela via diariamente os resultados de relacionamentos que desabavam. Casamentos que começavam com promessas de eternidade e terminavam em batalhas legais pelo patrimônio e pela guarda dos filhos. Ela tinha processado 370 casos de divórcio, 370 histórias de pessoas que achavam que era para sempre. E agora, sentada em sua cadeira, revisando a possibilidade de que estava prestes a se tornar a 371ª, ela sentia uma frieza tomar conta dela, uma frieza profissional, como se desligasse a empatia pessoal e ativasse apenas o intelecto. A secretária tocou na porta. Elisa, tem uma mulher aqui querendo te ver, sem agendamento. Ela diz que é importante. Elisa franziu a testa. Seu tempo era controlado como um relógio suíço. Manda entrar. A mulher que entrou tinha aproximadamente 45 anos. Cabelo castanho, olhos marejados e um jeito de caminhar que revelava tensão no pescoço. Ela se sentou na cadeira à frente da mesa de Elisa sem ser convidada. Meu nome é Andréia.
Eu trabalho na empresa onde seu marido é sócio, começou a mulher respirando fundo. Preciso contar para você o que está acontecendo. Elisa sentiu o estômago virar. Aquela era a conversa que parte dela sabia que iria chegar, mas que esperava poder evitar apenas ignorando. Fale. Seu marido está tendo um caso, há 6 meses, com uma das consultoras sênior. Ela é bem jovem, tem 28 anos. Meu marido trabalha lá também e ele viu Felipe saindo de um hotel no centro com ela. Eu só estou contando porque acho que você merece saber. E porque acho que sua sogra sabe de tudo e está usando isso para machucar você. Andréia deixou seu número de telefone na mesa de madeira e saiu. Elisa ficou imóvel por longos minutos. Depois, ela abriu a gaveta e pegou um arquivo confidencial que ela tinha começado a preparar silenciosamente há 3 meses. Fotografias que um detetive particular tinha recolhido. Registros de transferências bancárias de Felipe para uma conta que ele acreditava estar bem escondida. Conversas de WhatsApp que ele pensava ter deletado, mas que ela tinha feito screenshot algumas semanas atrás. A razão pela qual ela tinha começado essa investigação era simples. Ela tinha visto o padrão. Depois de 7 anos de casamento, depois de estudar relacionamentos destruídos por infidelidade em seu trabalho, ela reconhecia os sinais, o desviar de olhar, a explicação excessivamente detalhada para uma saída, o celular que virava de forma rápida quando ela se aproximava. Mas ao contrário de muitas mulheres na sua situação, Elisa tinha agido com inteligência fria. Ela não confrontou, ela não chorou, ela documentou. E ela chamou seu contador de confiança, que começou a rastrear discretamente todas as transferências financeiras de Felipe. Porque Elisa sabia algo que a maioria das mulheres traídas não sabia. Em um divórcio, a ignorância era mais cara do que qualquer humilhação. Naquela noite, quando Felipe chegou em casa, ela estava na sala de estar. Não no sofá, mas em pé, perto da janela, com um copo de vinho tinto na mão. Ele congelou ao vê-la. "Oi", disse ele, seu tom cauteloso. "Tudo bem? Uma mulher foi ao meu escritório hoje", começou Elisa, seu voice permanecendo calmo. "Ela me contou sobre a consultora sênior. Ela me contou sobre os hotéis. Ela me contou sobre tudo." Felipe abriu a boca, fechou, abriu novamente. "Elisa, Sabe qual é a coisa mais interessante?", continuou ela, virando para olhá-lo. "Que sua mãe já sabia. Cecília já sabia de tudo quando vinha aqui semanas atrás, fingindo que era a sogra perfeita. E ela estava esperando que você me deixasse para que você saísse daqui sem precisar dividir nada comigo. Porque se você sai, se você é aquele que deixa, você é o vilão da história. E vilões geralmente precisam pagar para compensar." Felipe, pálido, se sentou no sofá. "Como você sabe disso?" "Porque eu sou advogada. E porque 3 meses atrás, quando comecei a notar que você estava estranho, eu contratei um detetive. E eu chamei um contador. E eu comecei a documentar cada transferência, cada mensagem, cada encontro." Elisa tomou um gole de vinho. "Você e sua mãe cometeram um erro. Vocês acharam que porque você é homem, porque você ganha bem, porque tem contatos importantes, que poderiam fazer isso comigo. Que eu seria apenas mais uma ex-esposa chorando em casa." "Elisa, por favor." "Deixa eu terminar", ela disse, levantando a mão. "Nós estamos casados há 7 anos. Nós não temos filhos, o que torna isso mais simples e mais complexo ao mesmo tempo. Você tem um apartamento em Ipanema que é metade seu e metade meu. Você tem uma participação na empresa que vale aproximadamente R$2.300.000. Você tem uma conta em um banco privado em Grand Cayman com $750.000 que você achava que era secreta." Felipe estava branco como papel. "Como você..." "Eu tenho tudo documentado. Cada centavo, Felipe. E por que você está tendo relações extraconjugais comprovadas?
Porque você está tentando ocultar patrimônio, porque você está sendo influenciado por sua mãe para me deixar em uma posição financeira vulnerável, você vai perder essa batalha. Não porque seja homem ou mulher, mas porque você foi negligente e porque eu sou melhor em leis de família do que qualquer advogado que você contratar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Felipe abaixou a cabeça, seus ombros caindo. Qual é a sua proposta? Perguntou ele finalmente. Você vai assinar um termo de separação que preparei semana passada. Você vai transferir 30% do patrimônio conjugal para mim, mais R$30 mil mensais por um período de 2 anos. Você vai explicar para sua empresa que você está se separando e você vai pedir demissão da sócia com quem estava se envolvendo. E você nunca mais vai falar mal de mim para ninguém, especialmente não para sua mãe. E se eu recusar? Aí eu arquico para divórcio litigioso e eu garanto que você sai disso com 50% ou menos do que você tem agora. Porque documentei tudo, Felipe. Cada coisa. Naquela noite, Felipe assinou o documento que Elisa tinha preparado. Não porque estivesse sendo pressionado injustamente, mas porque ele sabia que ela tinha razão. Porque ele sabia que tinha cometido o erro mais estúpido de sua vida. E porque, no fundo, ele entendia que Elisa era não apenas mais inteligente que ele em questões legais, mas que também tinha agido como uma verdadeira estrategista, protegendo-se enquanto ele ignorava as consequências de suas próprias escolhas. 2 semanas depois, Cecília ligou para Felipe. Quando soube do acordo que ele tinha feito, a raiva que sentiu foi tão intensa que ela não falou com ele por 3 meses. E quando finalmente falou, foi apenas para dizer: "Você decepcionou toda a nossa família." Felipe não respondeu, porque ele sabia que sua mãe tinha razão. Mas ele também sabia que Elisa tinha sido justa, racional e infinitamente mais sábia do que ele e sua mãe juntos. 6 meses depois, Elisa estava em seu escritório novamente. Ela tinha um novo cliente que acabava de descobrir que seu marido tinha um caso. A mulher estava aos prantos, desesperada. "Respira", disse Elisa, passando um lenço. "Primeiro você vai contratar um detetive privado. Segundo, você vai chamar um contador. Terceiro, você não vai confrontar ninguém até que você tenha tudo documentado. Porque em questão de dinheiro e afeto, as pessoas são imprevisíveis. Mas os documentos nunca mentem." A mulher a olhava com uma mistura de esperança e admiração. E Elisa sabia, naquele momento, que tudo o que tinha passado com Felipe tinha um propósito. Não era para destruir ninguém. Era para ensinar uma lição fundamental. Nunca subestime as pessoas que conhecem a lei, que entendem a estratégia e que estão dispostas a proteger a si mesmas com inteligência e graça. No salão de festas do condomínio, naquela noite de aniversário, quando Cecília sussurrou: "Sabe que ele vai te deixar." Elisa tinha respondido com uma frase, mas a verdade é que ela tinha respondido com muito mais. Tinha respondido com a certeza de que conhecia todas as suas cartas na mão. E que enquanto Cecília jogava no escuro, Elisa já tinha as luzes todas acesas. 3 meses após a separação, Elisa recebeu uma ligação de seu advogado. Cecília estava processando Felipe por difamação. Ela alegava que ele tinha contado para toda a família sobre as acusações falsas de infidelidade e que isso tinha destruído sua reputação na sociedade. A ironia era absurda. Cecília, que tinha manipulado tudo desde o início, agora se apresentava como vítima. Elisa riu quando soube. Riu de verdade, aquele riso que vinha do fundo do peito, porque ela entendia o padrão. Cecília era aquele tipo de pessoa que cria o caos e depois se vitimiza quando as consequências chegam. E Elisa tinha visto isso centenas de vezes em seus casos. Ela marcou uma reunião com Cecília, não no escritório, mas em um café neutro. Cecília apareceu com óculos escuros,
apesar de ser 6 da tarde. Tentava parecer frágil, sofredora. Cecília, vamos ser diretas, começou Elisa tomando um café. Você sabia do caso de Felipe. Você usou essa informação para tentar me destruir. E quando aquilo não funcionou, você começou a processar seu próprio filho para se vitimizar. Cecília ficou pálida. Você não tem prova de nada. Na verdade, tenho. Andréia, a mulher que veio ao meu escritório, ela registrou a conversa que teve com você semanas antes de vir falar comigo. Ela te pediu para não contar nada a ninguém, mas você ignorou, porque você queria que eu descobrisse na pior forma possível. Você queria que eu saísse correndo de Felipe sem documentar nada, sem proteger meu patrimônio. Cecília tremeu ligeiramente. Aqui está o que vai acontecer, continuou Elisa. Você vai desistir do processo contra Felipe. Você vai assinar um termo de confidencialidade sobre todas as conversas que temos. E você nunca mais vai se aproximar de mim ou de nada que seja meu. Porque se você fizer, eu vou processar você por difamação, calúnia e interferência intencional em relacionamentos matrimoniais. E dessa vez, não será apenas dinheiro, será prisão. Cecília tentou falar, mas Elisa levantou a mão. Você teve uma vida difícil. Seu ex-marido a deixou e isso a marcou. Mas isso não te dá o direito de destruir os outros. E definitivamente não te dá o direito de destruir seu próprio filho. Cecília deixou o café com os ombros caídos. Naquela semana, ela desistiu do processo e ela nunca mais ligou para Felipe. Nunca mais tentou sabotá-lo. Porque ela finalmente entendeu que havia encontrado alguém que era mais inteligente, mais estratégica e infinitamente mais preparada do que ela. Elisa voltou para sua vida. Sua carreira floresceu. Ela se tornou conhecida não apenas por vencer casos, mas por educar em seus clientes sobre como proteger a si mesmos antes que fosse tarde demais. E toda vez que uma mulher chegava em seu escritório cheia de dúvidas sobre um marido infiel, Elisa oferecia o mesmo conselho que aprendeu através de sua própria experiência. Documente, proteja-se e haja com inteligência. Felipe, por sua vez, passou anos tentando reparar a relação com Elisa. Ele enviava mensagens ocasionais, pedia desculpas que soavam vazias. Mas Elisa nunca respondeu. Não era por raiva, era porque ela já tinha seguido em frente. E porque ela sabia que algumas lições precisam ser aprendidas na solidão. Naquela festa de aniversário, quando Cecília sussurrou aquelas palavras cruéis, ela estava tentando destruir Elisa, mas ao invés disso, tinha despertado algo que era muito mais poderoso. O senso de autopreservação inteligente de uma mulher que se recusava a ser uma vítima. E esse despertar mudou tudo. 2 anos depois, Elisa foi convidada para dar uma palestra em uma universidade sobre direito matrimonial e proteção patrimonial. A sala estava cheia de jovens estudantes de direito, homens e mulheres, todos anotando cada palavra que ela dizia. A coisa mais importante que vocês precisam entender, disse ela, olhando para os rostos atentos na plateia, é que o amor e a lei não são inimigos. Eles trabalham juntos. Quando você ama alguém, você protege esse amor com documentação, com comunicação clara, com acordos que deixam claro o que é esperado de cada um. Ela contou sua história. Não omitiu nada. Contou sobre Felipe, sobre Cecília, sobre a infidelidade, sobre a manipulação e sobre como ela tinha respondido não com emoção, mas com estratégia. Os estudantes ouviam em silêncio respeitoso. Muitas mulheres me perguntam, você não amava mais quando descobriu a infidelidade? A resposta é sim, eu amava. Mas o amor não me impede de ser racional. E a racionalidade não me impede de agir com dignidade. Após a palestra, várias mulheres a procuraram. Histórias similares. Maridos infiéis, sogras manipuladoras, vidas que precisavam ser reconstruídas.
Elisa deu seu cartão para cada uma delas. Uma semana depois, Cecília viu Elisa na televisão. Um programa sobre mulheres que transformaram crises em oportunidades. Lá estava Elisa, falando sobre sua experiência com uma compostura que Cecília nunca poderia ter. E Cecília finalmente compreendeu algo que deveria ter compreendido anos atrás. Você não destrói pessoas como Elisa. Pessoas como Elisa se transformam em diamantes sob pressão. Cecília envelheceu rápido após aquilo tudo. Seus cabelos loiros platinados começaram a mostrar as raízes grisalhas. Seu corpo, que ela cuidava tão meticulosamente, começou a curvar-se sob o peso de arrependimentos não expressos. Felipe raramente ligava. Seus outros filhos a visitavam por obrigação. E ela passava os dias sozinha em seu apartamento de 3 quartos, repassando mentalmente cada decisão que a levou até ali. Elisa, por outro lado, construiu uma vida que era genuinamente sua. Ela começou um blog sobre relacionamentos saudáveis e proteção patrimonial para mulheres. Ela aconselhava mulheres que encontravam-se na mesma situação em que ela estava. E ela descobriu, nesse processo, que sua dor tinha um propósito, que sua experiência com Felipe e Cecília a tinha transformado em algo muito maior do que uma vítima. Tinha-a transformado em um símbolo de resistência inteligente. No aniversário de 40 anos de Elisa, ela fez uma festa pequena, apenas amigos verdadeiros. E enquanto comia um bolo simples, cercada por pessoas que realmente a amavam, ela pensou naquela festa anterior, a do aniversário de 32 anos. Quando Cecília sussurrou aquelas palavras que se tornariam o começo do fim de um casamento e o início de uma jornada que a transformaria completamente. "Sabe que ele vai te deixar?", tinha sussurrado Cecília. "Que nem seu ex fez com você?", tinha respondido Elisa. Mas a verdade é que ninguém tinha deixado ninguém no sentido que Cecília queria dizer. O que aconteceu foi algo muito mais profundo. Felipe tinha se perdido em suas próprias fraquezas. Cecília tinha sido consumida por seus próprios ressentimentos. E Elisa? Elisa tinha se encontrado. E quando você se encontra verdadeiramente, quando você descobre que é capaz de navegar através da traição, da manipulação e da dor com inteligência e graça, bem, então o bolo realmente fica mais doce.